Bom dia, pessoal. Esta é a segunda parte do nosso tutorial sobre edição de partitura utilizando o programa Finale. Eu sou o professor Diego Ribeiro e nessa segunda parte nós vamos aprender a utilizar algumas teclas de atalho para as figuras musicais. Nós vamos aprender a colocar os acidentes musicais, ligaduras e ponto de aumento, ritornelos, casa 1 e 2, expressões e articulações, e nós vamos aprender a escutar aquilo que nós fizemos. Tudo bem? Então a primeira parte, você vai vir aqui na tecla de atalho Speed Entry To, tá? Essa colcheia com uma sombrinha, tudo bem? Você vai clicar nela. Quando você clicar nela, aqui em cima vai abrir a opção Speed. Você vem na opção Speed. Se nessa opção Speed estiver selecionado o Use MIDI Device, você vai desacionar. Clica nele, abre de novo para conferir, ó, ele está desacionado, tudo bem? Porque se ele mantiver acionado, na hora de escrever você só vai conseguir escrever pausas, ele não vai entrar figura musical. Então desaciona ele para que a gente consiga escrever tanto as pausas como as figuras musicais. Feito isso, você vai clicar no compasso que você quer escrever, ele vai abrir esse quadrado para você, e aqui é o nosso cursor. Então ele se movimenta da seguinte forma: se você colocar a seta para cima, ele vai subindo, para baixo ele vai descendo, para o lado ele vai andando, né, tempo por tempo, ou ele faz a mudança do compasso para você, direita ou esquerda. Então vamos aprender quais são as teclas de atalho. O número 1, a gente tem a semifusa. Número 2, a fusa. Número 3, semicolcheia. Número 4, colcheia. Número 5, semínima. Número 6, a mínima. Número 7, a semibreve. Como eu estou no compasso 4x4, quando eu coloco a semibreve, ele já completou o compasso, automaticamente ele jogou a estrutura do Speed Entry para o próximo compasso. A tecla número 8 é a figura breve, que tem 8 tempos. Como eu estou no compasso 4x4, quando eu ativar a tecla número 8, ele vai aparecer uma mensagem informando que eu excedi o número de tempos necessários dentro de um compasso. Então olha só, tecla 8, e aí ele aparece essa mensagem para a gente. Tudo bem? Sempre que você estiver escrevendo uma música e acontecer isso, de você exceder o número do compasso, ele vai aparecer essa mensagem para você informando, e ele vai te dar algumas opções, como por exemplo, deixar o compasso sozinho, deletar as notas extras, ou mover essas notas extras para o próximo compasso, ou continuar movendo essas notas extras até que todo compasso contenha o número correto de tempos, tá bom? Quando isso acontece, eu costumo dar OK, volto e deleto a figura que foi colocada como um tempo a mais. Tudo bem? Então vamos relembrar. Tecla número 1, semifusa. Número 2, é a fusa. 3, semicolcheia. 4, colcheia. 5, semínima. 6 é a mínima. 7 é a semibreve. E 8 é a breve. Tudo bem? Então vamos escrever. O cursor, conforme você vai colocando ele para cima e para baixo, ele vai entrando na linha ou no espaço que você quer escrever a sua música. Então a gente vai fazer uma melodia com as notas Fá com uma semínima, o Sol com uma mínima, um Lá com uma colcheia, um Si com outra colcheia e um Dó com uma semibreve. Tudo bem? Então eu fui empurrando o meu cursor para cima e para baixo, tá? E aí conforme eu vou colocando para o lado, ó, tá vendo? Ele vai caminhando dentro do tempo para que eu consiga escrever a minha música. Tudo bem? Vamos falar agora sobre os acidentes musicais. Então, por exemplo, eu quero aqui que esse Si seja um Si natural e não um Si bemol como está na armadura de clave. Eu quero que nesse trecho o Si seja um Si natural. O que você vai fazer? Shift mais,
ele aumenta meio tom da nota. Então veja que ele virou um Si natural. O sinal de menos, ele diminui meio tom da nota. Então ela voltou a ser um bemol. Se eu apertar um menos de novo, ele vai entrar como um Si dobrado bemol para mim. Então Shift mais, ele altera a nota meio tom acima, e o sinal de menos, ele altera a nota meio tom abaixo. Por exemplo, vamos pegar esse Sol natural. Se eu quero um Sol dobrado sustenido, então eu vou apertar Shift mais e o mais de novo. Então ele já vira o dobrado sustenido. Se eu apertar menos, ele diminuiu o meio tom, virou sustenido. O menos de novo voltou a ser natural. O menos ele vira bemol e mais uma vez ele vira dobrado bemol, tá bom? É assim que a gente faz as alterações. Shift mais sustenido, né? Ele altera a nota meio tom acima, e o sinal de menos ele altera a nota meio tom abaixo. Vamos falar um pouquinho sobre a ligadura de valor. Como é que funciona a ligadura de valor? Eu vou deletar esse Dó. Como é que a gente deleta essa nota? Eu estou colocando o cursor em cima do Dó e vou apertar o Delete. Ele some a tecla para mim. Tudo bem? A figura musical para mim. Então vamos lá. Eu vou fazer uma ligadura dessa nota Si com esta nota Si. Então eu venho aqui no Speed Entry, levo o meu cursor até a nota Si e aperto o sinal de igual. Quando eu aperto o sinal de igual, vê que ele empurrou a ligadura para o anterior. É só jogar o cursor para a próxima nota que você quer, ele já faz a ligadura de valor para você, tá bom? Ou de um compasso para o outro, ou dentro do próprio compasso. É só colocar o sinal de igual, selecionar as duas notas que você vai ligar, coloca o sinal de igual e ele faz essa ligadura de valor para você. Vamos voltar só um pouquinho no assunto das teclas de atalho, que eu acabei esquecendo. Vamos supor que você quer uma semínima e você quer uma pausa no lugar dessa figura. Você quer uma pausa de mínima. O que você vai escrever? Você vai escrever a figura mínima e você vai colocar o cursor em cima dela e apertar a tecla Tab. Quando você apertar a tecla Tab, ele vira automaticamente a pausa daquela figura que você quer. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que eu quero uma semínima, que é a tecla, que é a tecla 5, tá? É a semínima. Eu quero duas colcheias. Aí eu quero uma pausa de colcheia e uma pausa de semínima. Então eu vou escrever a colcheia e a semínima, volto, aperto Tab, volto, aperto Tab novamente, tá? Aqui ele acabou transformando tudo em 4 colcheias. Aí você deleta as 4 colcheias, aperta a mínima e põe a pausa. Ele está feito aqui para você, tá bom? É só colocar o cursor em cima da figura, aperta o Tab, ele transforma aquela figura em pausas para a gente. Bom, vamos aprender a colocar então o ponto de aumento. Como é que funciona o ponto de aumento? Você coloca a figura, por exemplo, eu quero 3 tempos na nota Lá e 1 tempo na nota Si bemol. Então eu vou colocar uma mínima e vou apertar a tecla ponto do nosso computador. Ó. Automaticamente ele entra o ponto de aumento. Se você quer duplo ponto de aumento, por exemplo, semínima e eu quero duplo ponto de aumento, aperta o ponto 2 vezes. Ó. 1, 2. Ele já entra para você automaticamente o duplo ponto de aumento. É bem simples, tá? Então só retomando. A gente tem os números de 1 a 8, que são as teclas de atalho para as figuras musicais. Começando no número 1 na semifusa, e aí a gente vai aumentando, chegando no número 8 na breve. Para aumentar meio tom da nota, Shift mais. Para diminuir meio tom da nota, sinal de menos. Para colocar a ligadura de valor, o igual. Coloca o cursor em cima da nota, da primeira nota, aperta o igual e joga o cursor para a nota seguinte, ele faz aquela ligadura para você. O ponto de aumento é só você colocar a figura e apertar o ponto aí na tecla do seu computador. Se você quiser duplo ponto de aumento, aperta 2 vezes o ponto que ele já faz isso para você.
Tudo bem? Vamos aprender a fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, escrever. Eu quero um Fá com uma semínima, só que eu quero um acorde. Eu quero um Fá com sétima maior. Eu quero um acorde montado aqui, ó. Como é que eu faço? Você vai escrever o Fá. Quando você escreve o Fá, eu vou fazer de novo, ó. Quando você escreve o Fá, tá vendo que o cursor automaticamente ele joga para o lado, ele já vai para o tempo seguinte. Você vai voltar o cursor para cima desse tempo, vai empurrar ele para o Lá, ó, coloquei ele no Lá e aperto o Enter. Ele já entra aqui, Lá, sobe, Dó, sobe mais um, Mi, então ele gerou um acorde para mim, tá bom? E aí você vai escrevendo. Agora, por exemplo, se você quer ligar isso com uma mínima, então, ó, tá bom? Então você vai ligar, ó, ligar Mi com Mi, Dó com Dó. Quando eu coloco no de baixo, normalmente ele já aciona os outros automaticamente. Você só tem que voltar lá pro de cima, ó. Fá com Fá, Sol, Lá, opa, perdão. Fá, Lá, Dó e o Mi. Aí ele já faz a ligadura dos tempos para você. O final ele tem um pequeno problema. Não sei se vocês viram enquanto eu estava colocando. Quando você tem mais de uma nota, eu acionei primeiro o Mi. Quando eu acionei o Mi, ele não acionou as de baixo. Quando eu acionei o Dó, ele acionou as de baixo. Quando eu voltei para o Mi, ele desacionou a de baixo e acionou o Mi. Isso é um problema que qualquer finale vai ter, tá? Então, ele tem esse problema quando você tem que ligar mais de uma nota. Você fica acionando uma e ele acaba desacionando a outra. Isso é uma questão de paciência e de técnica, para você conseguir achar por onde que ele vai acionar, a partir de onde que você coloca que ele vai acionar tudo. Às vezes, acionando a partir da primeira aqui embaixo, ele já automaticamente liga tudo lá em cima. Às vezes ele faz isso, às vezes não. Isso é um problema do finale. Qualquer finale você vai encontrar esse problema. Tudo bem? Não quero mais isso que eu fiz. Eu venho aqui no delete, ó. Ele vem puxando o tempo, eu vou deletando tudo. Ó. Volto para o primeiro compasso, deleto tudo que eu fiz. Venho para o segundo, deleto tudo que eu fiz. Tudo bem? Vamos aprender a colocar os ritornelos, então. Então a gente escreveu aqui o nosso trecho. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu quero isso aqui. Eu quero casa 1 aqui e casa 2 aqui. Então como é que você vai fazer? Você vem neste compasso, que vai ser o compasso da casa 1. Você vai selecionar ele. Depois você vai clicar com o lado direito. Ele vai abrir essa tela para você. E aí você vem aqui embaixo, onde está escrito Repeats. E aí você coloca em Create First and Second Hidden, tá? Que é a criação da primeira e da segunda casa. Clica, automaticamente ele entra casa 1 e casa 2 para você. Então você seleciona o compasso da casa 1. E aí você entra, coloca naquela opção, vamos fazer de novo, ó. Ctrl Z, volta tudo, tá? O Ctrl Z ele volta. Clica no compasso que vai ser a casa 1. Aí você vai clicar com o lado direito, tá? Ele abre essa tela. Você vem aqui, ó, em Repeats, criar casa 1 e casa 2. Clica, automaticamente ele faz isso para você. Tudo bem? Se a casa 1 é maior, se você precisa de 2 compassos ou 3 compassos na casa 1, vamos voltar. Você vai selecionar, ó, este e este. Esses 2 compassos vão ser casa 1 e este compasso vai ser casa 2. Você vai no início do compasso da casa 1, Repeat, criar 1 e 2. Ele prolonga aqui para você e lá ele joga o 2. Se você tem 15 compassos, esses 15 compassos pertencem à casa 1. Você tem que selecionar os 15 e vai lá no primeiro selecionado e ativa para ele entrar na casa 1, tá bom? Se você acionar a partir do último, ele vai colocar o último como casa 1 e o próximo direto como casa 2.
Tudo bem? Observem que automaticamente ele coloca o ritornelo de volta aqui, ó, para nós. Só que você quer o ritornelo aqui do começo. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção, ó, Repeat To, que é o desenho de um ritornelo. Vai clicar nele. Você vem aqui no compasso, no nosso caso é o primeiro, clica 2 vezes, ele vai abrir essa tela para você. E aí você vai selecionar o ritornelo, seleciona, ele entra o ritornelo aqui para a gente. Tudo bem? Bom, se você quer um ritornelo simples, sem casa 1 e sem casa 2, o que você vai fazer? Clica no compasso, por exemplo, eu quero deste compasso até esse compasso. Clico neste compasso, venho aqui, ó, no Repeat Tools, que é o desenho do ritornelo, volto, clico 2 vezes em cima do compasso, e aí eu coloco, ó, o ritornelo de ida, venho onde vai ser a volta, clico 2 vezes e coloco o back, que é o ritornelo de volta. Você vai selecionar, ele vai aparecer essa tela perguntando se vai tocar as 2 sessões, porque na hora que você ativar para escutar, ele está perguntando se você quer escutar com essa volta do ritornelo ou não, se você quer que ele passe direto. Do jeito que ele está, ó, play section 2 times, dá ok, que ele vai fazer exatamente as 2 execuções para você. Tudo bem? Vamos ver algumas expressões e algumas articulações. Então aqui, onde tem essa semibreve com uma chavezinha em cima, né, que é a articulação de acento, você vai clicar nela e você vem na figura musical, ó, ele vai abrir um quadrado preto. Seleciona e solta. Aí ele vai abrir, ó, articulação. Vou fazer de novo. Venho aqui em cima, você clica, né, ó, como se fosse selecionar aquela figura, ele vai abrir um quadrado preto. Marcou? Solta que ele abre aqui para você. Aí você vem aqui em seleção. Então ele vai abrir aqui, ó, todas as expressões que você quer. Ele tem aqui, ó, ele tem várias, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, uma fermata, que é o mais comum. Então vamos lá, vamos procurar onde é que está a fermata aqui. Aqui, ó, fermata está no número 9. Ele está com um desenho um pouco diferente da fermata porque ele está naquele formato de fonte de jazz, tá bom? Então a fermata é o número 9, você seleciona e dá o OK. Quando você dá o OK, ele entra a fermata em cima da nota que você quer. Por exemplo, nesse Dó aqui, você quer uma acentuação. Seleciona, aqui está a acentuação, que é o número 2, dá OK de novo, ele entra a expressão de acentuação para você, certo? Aqui a gente tem o Smart Shape Tool, que são as articulações que vai estar aqui a opção para você colocar a ligadura de frase, o sinal de igual ele é a ligadura de valor, aqui você vai ter a ligadura de frase. Então você clica na nota inicial, 2 cliques, tá vendo que ele apareceu uma linha vermelha, um risco vermelho? É a ligadura. E aí, ó, ele está mudando aqui, ó, o preto, tá vendo? Passou, ó, ele vai mudando até onde você vai, ó, até que nota. Eu quero uma ligadura de frase, por exemplo, desse Fá até este Fá aqui, ó. Cheguei onde eu quero, eu solto, ele cria a minha ligadura de frase. E eu tenho a opção, ó, se eu clicar 2 vezes em cima dela, de mexer. Ó, perdão, deixa eu fazer de novo, eu clico, e aí aqui, ó, eu posso aumentar ela para cima ou diminuir aqui, deixar ela um pouquinho mais rente, né, com a partitura, ou eu posso até virar ela para baixo, ó. Eu venho mudando e viro ela para baixo, dependendo do que você está escrevendo. Aqui a gente tem o crescendo e o diminuindo, tá? Ó, aqui é o diminuindo, aqui é o crescendo. Sempre clicar 2 vezes para ele poder ativar. Os trinados, as oitavas, então todas as expressões necessárias. O glissando, ó, você clica na nota, empurra ele até onde você quer e deixa marcado, tá bom? Essas são as articulações. Vamos escutar aquilo que a gente fez. A gente tem 3 formas de escutar. A primeira, se você ativar o play aqui em cima, ele vai tocar utilizando todas as expressões que você colocou.
Então, se você colocou alguma expressão, se você colocou alguma acentuação, se você colocou fermata, aqui no MF, ó, nós temos a expressão de forte, fortíssimo. Então, eu quero um forte aqui no começo. Eu clico 2 vezes, ele abre as expressões para mim, tá? Aí eu venho, por exemplo, eu quero mezzo forte, MF. Seleciono, ele entra o MF aqui para mim. Então, quando você dá o play, ele vai ler todas as expressões que você colocou. Casa 1, casa 2, glissando, mezzo forte, ligadura de frase, ele vai ler tudo isso. Então, eu vou ativar o play aqui para vocês escutarem, olha só. Tá? Vamos escrever uma coisa um pouco melhorzinha, para a gente conseguir escutar direitinho. Ali ele foi fazendo um diminuindo, porque eu coloquei o diminuindo ali na expressão. Então vamos fazer isso aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Então uma escalinha de Fá maior no movimento ascendente e descendente. Então o que ele vai ler para a gente? Ele vai ler o ritornelo, que eu vou colocar aqui. Ó, a ida e a volta. Ele vai ler a ligadura de valor, a ligadura de frase, que eu vou colocar do primeiro Fá. Deixa eu deletar que ele entrou aqui o glissando. Então a ligadura do primeiro Fá até o último Fá. Certo? Ele vai ler um mezzo forte, vamos colocar um FF aqui, tá? E ele vai ler algumas acentuações que eu vou colocar no segundo tempo, selecionar o 2. Depois que você memoriza as acentuações, por exemplo, eu já sei que é o número 2, então eu venho aqui eu já coloco o número 2, ó. Ele já entra a articulação para mim. Ó, número 2, ok. Número 2, ok. Então ele vai ler essas expressões aqui para mim. Quando eu der o play, ele vai ler tudo isso, olha só. De volta, olha lá. E aí ele passa direto, porque ele já fez a leitura dos 2 ritornelos. Bom, se você está no meio da música, você já escreveu lá a sua música, você está no meio da música e quer escutar aquele trechinho. Poxa, eu vou ter que voltar, porque toda vez que você dá o play, ele volta do começo da música. Para isso não acontecer, o que você vai fazer? Você vai apertar no compasso que você quer. Por exemplo, eu quero escutar a partir do segundo compasso. Você vai no segundo compasso, você vai apertar a barra aqui de espaço e clica em cima do compasso. Ó. Ele começa a partir do compasso que você pediu. Aí você clica fora, ele para. Então olha só, eu venho no segundo compasso, aperto a barra, tá vendo que ele vira um ouvidinho? E aí é só clicar. Ó. Pronto, já ouvi o que eu queria. Clico fora, ele para automaticamente para mim. Agora, por exemplo, você montou um acorde aqui, ó. Você vai montando um acorde, ó. Fá, um acorde de Fá maior, um Sol menor, um Lá menor, um Si bemol, um Dó, um Dó, um Ré menor, um Mi diminuto e o Fá maior. E você quer escutar esses acordes. Só que você quer escutar primeiro se ficou certo antes de soltar o play. O que você vai fazer? Você vai apertar Ctrl, barra, e aí ele vira a orelhinha e você só vai empurrando o mouse que ele vai tocando para você o acorde. Ó. Eu estou segurando o Ctrl e a barra de espaço, tá? E estou caminhando com o mouse.
tá? E ele vai tocando isso aqui para você. Quando você soltar, ele desaparece. Então quais são as opções? O play, que ele lê tudo, olha só que ele vai ler, ó. Ele faz uma leitura. Está dando acentuação onde eu coloquei. Volta, ó. Aí eu quero parar, venho no pause. Eu quero escutar a partir do segundo compasso. Eu venho no segundo compasso, aperto a barra de espaço e aperto, clico aqui com o lado esquerdo do mouse. Ele começa a partir do segundo compasso. Quando eu clico fora, ele para. Se eu apertar Ctrl barra de espaço, ele vai virar o ouvidinho e aí você coloca o mouse em cima da nota que você quer escutar, ó. Isso aqui é bom quando você monta, por exemplo, quando você está fazendo uma grade para naipe de metais ou alguma coisa de orquestra e você escuta alguma notinha errada, então você consegue passar o mouse em cima de cada compasso e você vai escutando instrumento por instrumento para conseguir achar que nota que está errada. Tudo bem? Então essa é a segunda parte do nosso tutorial sobre edição de partitura e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado e até mais.